Boa tarde, amigos do Rio Maframix. Nós estamos aqui novamente em mais uma live, agora para tratar de um assunto que vem sendo bastante discutido aí na última semana, na verdade nos últimos 15 dias, desde que foi aprovada uma lei no estado do Paraná que dá às gestantes paranaenses o direito de escolher entre a via de parto normal ou a cesariana. Então, para tratar e esclarecer um pouquinho mais a respeito desse tema, hoje nós trouxemos a doutora Michele Calil. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. A doutora Michele Calil é pediatra e vai conversar com a gente hoje um pouquinho mais a respeito desse assunto, mais sobre a perspectiva do bebê, né? A gente conversa muito sobre o poder de escolha da mãe. Muitas mães vêm se manifestando através das redes sociais a respeito, né, do direito de escolher ou não, e algumas inclusive trouxeram casos que para elas foram, né, bastante traumáticos em partos anteriores, e isso acaba muitas vezes até balizando a escolha que ela pretende fazer. E aí, para a gente trazer um pouquinho mais, né, de contribuição nesse sentido, então hoje a doutora Michele vai falar um pouquinho da diferença dos dois tipos de parto, mais sobre a perspectiva exclusiva do bebê, da saúde da criança, que também precisa ser levada em conta num momento tão importante que é a da decisão, né, da via de parto, Isso. né, doutora? Então, primeiramente, né, quero te desejar então as boas-vindas novamente. Obrigada, Ju, agradeço o convite por estar mais uma vez aqui no Rio Maframix. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Então agradeço de coração o convite para estar esclarecendo sobre esse assunto tão importante que é para a saúde da mãe e do bebê. Nós que agradecemos. Então, doutora, a comunidade médica pediátrica, como ela se posiciona atualmente a respeito do direito de escolha das mães? Então esse direito de escolha nós consideramos que é válido, né, desde que essa gestante seja muito bem orientada, né, tanto nas complicações, nos prós e nos contras de cada tipo de parto. Então eu gostaria de começar a nossa conversa assim, simulando o que seria um parto perfeito, né? Um parto perfeito para nós pediatras que atendemos esses bebês na sala de parto seria aquela gestante que chega até a maternidade e que fez um pré-natal completo, todas as consultas de pré-natal, que não tem nenhuma comorbidade, ou seja, não tem nenhuma doença associada, não é hipertensa, não é diabética, que fez todos os seus exames de pré-natal, então todos esses exames também normais, e é aquela gestante que já está num período a termo, que nós chamamos, né, que é o período ali entre 38 e 42 semanas, então esse é o período que a gente considera que o bebê já está prontinho, preparado para nascer, então, e que essa gestante entre em trabalho de parto, né? Como que isso acontece? Como que a gente sabe que ela está preparada? Então, depois das 38 semanas, a gente já considera que esse bebê já está no tempo certo para nascer. E o pulmãozinho do bebê, ele começa a se encher de um líquido que chama surfactante. Esse surfactante, ele só é produzido quando o pulmão está preparado, está maduro, né? E essa substância, o surfactante, ele acaba estimulando os hormônios maternos, né, a serem produzidos para que essa mãe comece com as contrações e entre em trabalho de parto. Então essa seria a situação perfeita, aquela mãe que já está numa gestação a termo, sem comorbidades, que o bebê já está com o pulmãozinho preparado, maduro, ela entra em trabalho de parto, vai para a maternidade, tem um parto tranquilo, claro que todo parto vaginal é esperado que ela tenha dor, né? Mas que seja um parto tranquilo, o neném nasce bem, chorando, ativo, já tem aquele contato imediato com a mãe, já vai ali para pertinho da mamãe, dar um cheirinho na mãe, e depois nós pediatras acabamos fazendo o exame físico, enfim, os primeiros cuidados com o bebê. Então essa seria a situação perfeita, né? O que temos que entender é que nem sempre é assim, né? Então tem algumas gestantes que às vezes têm um limiar de dor menor, então elas têm medo desse momento do parto vaginal, acham que vão sofrer mais dor, e tem também aquelas mamães que não podem passar pelo parto vaginal por algum problema de saúde, né? Ou da mãe, ou do bebê, então algumas situações que a gente já sabe pelo ultrassom materno que esse bebê possa ter algum problema de saúde, então aí também é indicada cesárea. Então essa lei assim vem né, melhorar essa qualidade, essa angústia para algumas mães, mas elas têm que ser sempre muito bem orientadas pelo médico que fez o seu pré-natal. Então saber que tanto o parto vaginal quanto a cesariana ela pode ter as suas complicações,
mas que isso é um direito dela também. Muitas vezes elas não se sentem preparadas para esse momento do parto vaginal, e aí elas podem perguntar para o seu médico se elas têm alguma contraindicação a fazer cesariana, e aí fazer a via de parto que ela achar mais prudente para o corpo dela. Correto. Então não é só uma questão de escolha, de gostar mais de um tipo de preferência da mãe. Não. Tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta antes dessa decisão. Não basta a mãe fazer um pré-natal e aí chegar na maternidade no dia do parto e não, hoje eu quero fazer parto vaginal ou eu quero fazer cesariana. Essa decisão tem que ser tomada em conjunto com a equipe médica, principalmente os obstetras, né? Ser analisado todo o pré-natal e ver se essa mãe tem condições de realizar uma cesariana, que não deixa de ser um procedimento cirúrgico, né? Então, essa decisão ela tem que estar bem orientada durante o pré-natal, conversar bastante com o obstetra que acompanha e perguntar quais são os riscos ou não de um parto vaginal, de uma cesariana, e estar bem consciente de que para ela aquela via de parto é melhor ou não. Sim. Até a gente vinha conversando, né, mais cedo, a respeito das diferenças do parto para o bebê, e você havia comentado que ontem você colocou na sua rede social, né, uma enquete, até quem votou lá, né, já vai ficar sabendo o resultado agora, se o tipo de parto, se a pessoa acredita que o tipo de parto interfere na saúde do bebê, né? Isso. A gente olhou ainda há pouco o resultado da enquete lá, e 48% acreditam que o tipo de parto interfere na saúde do bebê e 52% não. Isso colocaria, então, os 52%, acredito, né, que em tese que a mãe pode escolher e tanto faz. E não tem interferência, e tem essa interferência, né? Ju, a gente sabe que quando o neném quando nasce de parto vaginal, primeiro que nós já temos uma noção de que esse bebê já está preparado para nascer. E existem alguns mecanismos que favorecem a saúde do bebê durante o parto vaginal. Então, quando o bebê vai passar pelo canal do parto, o pulmãozinho do bebê ele é comprimido. Como lá dentro da bolsa ele estava com líquido, esse pulmão está cheio de líquido da bolsa, a hora que o bebê sai de dentro dessa bolsa, ele precisa inflar o pulmãozinho, encher de ar, para que ele consiga respirar sozinho. Então, pelo parto vaginal, acaba tendo essa compressão no tórax do bebê, o que facilita essa saída do líquido e facilita a respiração do bebê. O outro motivo é o contato com a flora vaginal da mãe. Quando o bebê nasce de parto vaginal, ele entra em contato com várias bactérias que colonizam naturalmente a vagina da mulher, e isso estimula o sistema imunológico do bebê. Então, assim, acaba melhorando essa parte imunológica de defesa desse bebê. E o outro motivo é a colonização intestinal. O bebê até 4 meses, ele não tem flora intestinal. Então, entrando em contato também com essas bactérias, isso ajuda a fazer uma colonização no intestino, uma proteção intestinal, e que isso também favorece na melhora do sistema imunológico. Então, tem sim essa diferença entre o parto vaginal e a cesariana. Então, num primeiro momento, o bebê que nasce do parto normal vai ter vamos dizer, uma saúde melhor. Um certo benefício em relação ao bebê que nasce de cesariana. E em que condições a cesárea seria boa para o bebê? Ela não tem assim uma diferença, digamos, o bebê não tem um privilégio, né? Não tem nenhuma coisa que diga que nós vamos indicar a cesárea porque a cesárea vai ser melhor nesse sentido para a saúde do bebê. Claro que tem aquelas situações em que a mãe não pode passar por um parto vaginal, né? Ou algumas situações de risco, ou alguma alteração num exame morfológico. Então, existem algumas situações que vão nos sugerir que para aquele bebê é melhor que seja cesariana. Mas isso em questão, aquela gestante que teve um pré-natal normal e que vai simplesmente optar por um parto ou outro, a cesariana em relação ao parto normal não oferece benefício para o bebê, né? Geralmente essa discussão é mais no sentido materno. As mães acabam preferindo a cesariana porque tem medo da dor, e como eu já comentei, tem algumas mulheres que têm um limiar de dor mais baixo, então não toleram essa dor, e a gente sabe que o parto vaginal realmente é muito doloroso, né? E que nesse momento do parto a mulher tem que ser muito proativa, ela tem que ajudar o obstetra também nesse momento, né? Porque muitas vezes o neném tá lá já encaixadinho saindo, se ela não souber fazer a força correta, não souber ajudar nesse processo, também pode acarretar em problemas para o bebê. Então a mulher muitas vezes ela não se sente preparada
para passar por esse momento de dor e acaba optando pela cesariana, e isso não é problema nenhum, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação, né? Então a mãe, assim, eu como mãe, como mulher, não deixo de ser mais mãe ou menos mãe, ou mais mulher ou menos mulher, porque eu escolhi a minha via de parto, né? Eu preferi ter as minhas filhas de cesariana porque eu não me sentia apta a passar pela dor. Mas claro que aí a indicação da cesariana tem que ser muito bem programada no tempo certo, esperar, fazer ultrassom, ver se o bebezinho realmente já está maduro, e tem alguns parâmetros que os obstetras conseguem avaliar pelo tipo da placenta, se o líquido já tem uns gruminhos lá. Isso tudo nos dá indício de que o bebê já está preparado para que não ocorra aquela cesariana marcada e que o bebê muitas vezes não está madurinho ainda. Então, é importante para as mães, apesar do direito de escolha realmente ser incontestável até certo ponto, a gente você acredita que a gente ainda precisa amadurecer mais enquanto discussão junto às mães? Essa decisão, ela hoje, as mães estão bem informadas o suficiente para optar entre uma coisa e outra? Ju, assim, existe muito essa discussão assim de direito da mulher. Eu concordo, acho que a mulher realmente tem direito, né? Mas ainda precisa um pouquinho mais de orientação, né? Do que seria ao momento de indicar uma cesárea, indicar um parto vaginal, porque a gente fala muito das mulheres que querem a cesariana, mas o contrário também acontece. Tem aquelas mães que querem muito, muito, muito um parto vaginal, mas que às vezes elas têm alguma contraindicação para o parto vaginal, algum problema de saúde, e acaba tendo, né, ou alguma complicação no final da gestação, subiu a pressão, enfim, algum fator que coloca a vida dela e do bebê em risco, e ela queria muito parto vaginal, acaba tendo que fazer uma cesariana. Então, ao contrário também acontece. Eu acho que precisa muito mais de informação, né, da parte, enfim, médica, essa conversa durante o pré-natal já para preparar toda. Ela tem 9 meses para se preparar, para se orientar, para buscar informações, para até lá no final ela ter esse discernimento de saber o que é melhor para ela, mas sempre com a orientação médica. E cada organismo, então, ele vai apresentar uma situação, um prognóstico diferente, não é só a questão de querer ou não. Não, claro que não, tudo isso deve ser avaliado, né? E pensando na saúde do bebê principalmente, então ela tem que pensar nela, mas ela precisa também pensar no bebê, né? Então, todos os casos devem ser individualizados, não pode simplesmente, acho que essa lei, ela acaba generalizando uma coisa e as mulheres precisam ser individualizadas. Então, para quem quer hoje tomar uma decisão assertiva em relação à via de parto, a indicação primordial seria uma conversa com o obstetra. Com o obstetra e até mesmo com o pediatra, né? Nós sabemos que existem as consultas de pré-natal com o pediatra. Então, a mãe também ali no finalzinho da gestação, ela já pode procurar um pediatra, tirar suas dúvidas, né? Ouvir uma segunda opinião, a opinião de quem vai receber o seu bebê naquele primeiro momento. Então, isso é muito importante, né? E a internet está aí, hoje é tudo mais acessível, né? Elas podem buscar essas informações, mas nunca deixar de procurar ajuda médica. Com certeza. Mais alguma orientação para as mães que estão aí próxima de... Eu desejo que todas as gestantes aí que estão nos acompanhando que tenham uma boa decisão, né? Que procurem informações, sempre me coloco à disposição para qualquer dúvida, enfim, façam essa consulta de pré-natal com o pediatra que vocês escolherem, isso é muito importante, até para já criar esse vínculo com o profissional que vai cuidar do bebê depois, né? Então procurem, conversem bastante com seus obstetras, né? Vejam qual é a melhor forma e pensem sempre não só nelas, mas na saúde do bebezinho também. Muito obrigada, doutora, pela presença. Se você tiver ainda alguma dúvida, pode encaminhar para as redes sociais da doutora. Quem quiser te seguir, qual é a referência que tem do Instagram? Tem o meu Instagram, @MicheleCalil, tudo junto. Tem o meu Facebook pessoal e também a página do consultório pediátrico doutora Michele Calil no Facebook. Então, quem tiver alguma dúvida pode me enviar para lá que eu vou responder com todo carinho. Obrigada. E você que está nos assistindo também pode acompanhar novamente essa live mais tarde pelo YouTube,
Mais uma vez, querendo seguir nossas atualizações, clica lá no sininho, fica inscrito e aí você sempre vai receber assim que entrar as nossas novas lives. E lembrando que aqui no Rio Mafra Mix você fica bem informado sempre.